Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rômulo. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre transmissão de calor. Acompanha aí comigo. Bem, o primeiro processo de transmissão de calor que nós vamos falar aqui é a condução térmica. E o que consiste a condução térmica? A condução térmica é a propagação de calor através das vibrações térmicas dos átomos que constituem o meio de propagação. A energia vai ser transmitida de átomo para átomo por meio de colisões, beleza? Então, aqui embaixo nós temos um GIF ilustrando essa relação de colisão das moléculas. Então, observa aqui que as moléculas que estão mais próximas da minha fonte térmica estão mais agitadas, vão batendo umas nas outras e aí o calor vai se propagando ao longo do material. Tá? Então, você vai encontrar condução térmica nos meios sólidos, não se verificando no vácuo, tá? Porque a condução precisa de um meio material, ou em meios fluidos. Na verdade, nos meios fluidos ela pode ocorrer, mas ela é tão pequena que se torna desprezível. Não envolve transporte de material aquecido. Nós vamos falar apenas em energia térmica que se propaga através do meio. E no caso aí vai ser do meu material no qual eu esteja aquecendo. Quando nós falamos sobre condução térmica, nós vamos falar de condutores, tá? E o que define aí um bom condutor? Um bom condutor é aquele por onde o calor vai se propagar de forma mais fácil. Nós temos exemplos aí, metais, granito e mármore. Tá? Então, o calor ao longo desses materiais aí que eu exemplifiquei, ele vai se transmitir de forma mais fácil. Nós temos também os isolantes térmicos. Tá? O isolante térmico ele já vai ser o oposto, né? Ele vai impedir que haja troca de calor. Nós temos como exemplo aí a lã, o vidro, o papel, gelo e gases de um modo geral. Bem, para medir esse fluxo de calor, nós temos uma equação. Essa equação é chamada de equação do fluxo de calor, ou equação de Fourier, onde eu vou relacionar a quantidade de calor que passa por uma região em um certo intervalo de tempo, ΔT, beleza? Nós podemos escrever essa mesma equação. Isso vai depender de uma constante, K, que nós vamos chamar de constante de condutibilidade térmica. Vai depender da região onde o calor está fluindo, ou seja, por onde ele está passando por uma área, e vai depender da diferença de temperatura entre os dois pontos e da espessura por onde meu calor está sendo transmitido. Então, aqui a gente tem uma figura ilustrando, tá? Então, meu calor está fluindo aqui da região de temperatura T1, indo para a região de temperatura T2, beleza? Ou seja, existe uma diferença de temperatura entre um lado e outro. E o calor vai sendo transmitido ao longo dessa área. E nós temos aqui a espessura desse material. Então, com essa equação nós podemos analisar se uma blusa de frio, por exemplo, ela vai te isolar termicamente bem ou não, tá? De acordo com a espessura dessa blusa, ou seja, se ela é grossa ou se é fina. Vai depender do material do qual a blusa é feita, beleza? E vai depender da diferença de temperatura do seu corpo e do meio ambiente aqui, que nós chamaríamos de T2. Nessa expressão, nós temos que essa letra grega chamada φ vai definir aí o que nós chamamos de fluxo de calor, e a sua unidade pode ser medida em calorias por segundo. Nós temos também o Q, que representa a quantidade de calor, que nós vamos usar bastante a unidade de caloria, essa é a unidade usual, não é o do SI. O ΔT é o intervalo de tempo medido em segundos. O K é o coeficiente de condutibilidade térmica, que unidades usuais vai ser caloria por segundo, centímetro, grau Celsius, a sua unidade de medida. E T1 menos T2 é a temperatura nas extremidades aí do corpo que eu estou analisando. E para finalizar aqui, o E é a espessura do corpo.
O próximo processo de transmissão de calor que nós temos é o chamado de convecção térmica. A convecção térmica é a propagação de calor através dos fluidos. Quando eu falo fluidos, eu estou me referindo a líquidos e gases. Portanto, isso não se verifica em meios sólidos ou no vácuo. A convecção vai envolver deslocamento de material aquecido. Esse deslocamento nós vamos chamar de correntes de convecção. Tá? Essas correntes de convecções podem ser ascendentes, tá? São constituídas de fluido mais quente e menos denso, enquanto nós temos as correntes de convecção descendente, que são constituídas de fluidos que é mais frio e mais denso. Um exemplo clássico de estudar a convecção térmica é na geladeira, tá certo? O congelador na parte superior da geladeira, ele vai formar essas correntes de convecção, porque o ar no congelador ele é mais denso, a tendência dele é descer e empurrar o ar mais quente para cima, provocando então aí as nossas correntes de convecção dentro da geladeira, facilitando então o resfriamento de tudo que está na geladeira. Uma outra aplicação prática da geladeira é a prateleira da geladeira, tá? Então, a prateleira da geladeira, ela tem espaçamentos, né? Ela é feita de grade. Por que ela é feita de grade? A intenção é facilitar a convecção térmica. Então, se na sua casa sua mãe coloca um plásticozinho sobre a prateleira da sua geladeira, ela está provocando um gasto maior de energia. Por quê? Porque o processo de convecção vai ser mais difícil. E aí, para que consiga resfriar toda a geladeira, além da convecção, vai ter que ter a condução. Beleza? Outro aspecto importante da convecção térmica são a formação dos ventos, as brisas marítimas e brisas litorâneas, beleza? Isso aí tudo é resultado da convecção térmica. Nós podemos analisar a convecção térmica ainda no nosso cotidiano, em alguns elementos além da geladeira, tá? Eu tenho, por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado, nesta figura aqui, ele é posicionado na parte superior de uma residência. Por que o ar-condicionado é colocado em cima e não embaixo? Porque o ar frio é mais denso, então a tendência dele é descer. Por isso que eu coloco o ar-condicionado na parte superior de uma residência. Se você colocar o ar-condicionado aqui na parte inferior, o que você vai conseguir é resfriar os seus pés. Beleza? Uma segunda aplicação é do aquecedor. O aquecedor já vai ser o contrário do ar-condicionado. Eu vou colocar ele na parte inferior da minha residência. Por quê? Porque o ar aquecido ele é menos denso, a tendência dele é subir e empurrar o ar frio, e assim você vai gerar a sua corrente de convecção. Aqui a geladeira, nós acabamos de falar sobre ela, e até mesmo no interior da Terra vai acontecer a corrente de convecção. A última forma de propagação de calor que nós temos é a chamada radiação térmica. A radiação térmica é a propagação do calor através de ondas eletromagnéticas denominadas ondas infravermelhos, ou você vai ver aí aparecer bastante ondas de calor. A radiação térmica ela não exige meio material de propagação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a radiação térmica ela vai acontecer no vácuo, beleza? Bem, a radiação térmica é o único processo responsável pela transmissão de calor do Sol até o nosso planeta. Então aqui a gente tem um esquema. Ó. O Sol tem uma temperatura T, que é maior do que a temperatura da Terra, ou seja, quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, vai aparecer aquilo que nós chamamos de calor, e essa é a forma com que a Terra se aquece, através das ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol, que alcança a Terra. Bem, estudando a transmissão de calor, vem um outro fenômeno importante de a gente estudar, que é o chamado efeito estufa. Mas antes de falar do efeito estufa, nós precisamos pensar no funcionamento da estufa. Como é que a estufa funciona? Bem, a estufa ela é um recinto fechado, tá? Onde eu tenho as paredes e o teto de vidro, ou posso ter teto aí e paredes de plástico transparente para facilitar a entrada de luz. Essas estufas são utilizadas principalmente em países de inverno rigoroso para você conseguir fazer o cultivo de algumas verduras, legumes e flores.
Qual é a função da estufa? A função da estufa é a seguinte, é tentar manter aqui dentro uma temperatura que seja adequada para o cultivo dessas verduras, dos legumes e flores. Isso acontece porque a radiação emitida pelo sol, né, ela vai penetrar a minha estufa, parte dela vai ser absorvida e outra parte vai ser refletida. Essa onda, né, essa radiação que é refletida, algumas conseguem escapar, como são essas aqui, essas ondas longas. Outras, quando encontram o teto e as paredes da minha estufa, elas ficam presas. E aí faz com que a temperatura dentro da estufa comece a aumentar. Então, é dessa forma que a temperatura da Terra é mantida. Então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa ele é um fenômeno natural e fundamental para a vida na Terra, porque se não tivesse o efeito estufa, a vida não existiria no nosso planeta. Esse efeito é um efeito benéfico, então a gente tem que tomar um cuidado para não associar o efeito estufa ao aquecimento global. O efeito estufa ele tem por função a manutenção do equilíbrio térmico do planeta e sobrevivência de várias espécies vegetais e animais, tá certo? Então, o efeito estufa garante a vida na Terra. Sem o efeito estufa, a Terra seria simplesmente uma grande esfera de gelo vagando pelo espaço. O efeito nocivo é o chamado aquecimento global. O que é o aquecimento global? O aquecimento global é a intensificação do efeito estufa. Então, quando você intensifica esse efeito estufa, esse efeito passa a ser nocivo. Isso acontece por quê? Porque existe emissão de gases poluentes, tá? Que tem a propriedade de reter calor na Terra, beleza? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Aqui na atmosfera da Terra, você tem parte da luz que vem do Sol, ela é absorvida, aumentando a temperatura na Terra, e parte dela é refletida, como acontece aqui. Quando você atenua os gases do efeito estufa na atmosfera, essa radiação que deveria retornar ao espaço, ela acaba sendo aprisionada aqui pelos gases do efeito estufa. Isso faz com que a temperatura na Terra sofra uma elevação, tá certo? E aí os principais gases que produzem o excesso desse efeito estufa é o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e CFCs. Para finalizar nossa aula, nós vamos falar aí sobre a garrafa térmica, tá? A garrafa térmica, ele é um sistema termicamente isolado que vai ser constituído por dupla parede de vidro de faces espelhadas, entre as quais é feita vácuo. Então, por que a garrafa é constituída dessa forma? Para minimizar as perdas de calor pelas formas que eu acabei de explicar: condução, convecção e irradiação. Então, para que a garrafa tem uma tampa? Para evitar a propagação de calor por condução e por convecção. Essa garrafa tem paredes espelhadas. Isso vai fazer com que a propagação de calor por radiação térmica seja minimizada, porque quando a minha onda encontrar aqui a parede espelhada, ela vai bater e vai sofrer uma reflexão, vai bater aqui do outro lado, vai sofrer uma reflexão. Isso então vai fazer com que o líquido contido na garrafa demore mais tempo para resfriar se ele estiver quente. O vácuo entre as paredes duplas, ele evita a propagação de calor por condução e por convecção. Bem, então qual é o intuito da garrafa térmica? A garrafa térmica ela é um sistema térmico que tenta minimizar a troca de calor do que está dentro com o que está fora, tá? Ou seja, minimizar a troca de calor com a vizinhança, mantendo a temperatura do líquido, se ele estiver quente ou frio, por mais tempo, tá certo? Então é isso aí, pessoal, a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.